abra sua Bíblia comigo em Ezequiel, capítulo 47. Profeta Ezequiel, capítulo 47. Já achou? Diga amém. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor para nós essa noite. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até que a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, pelo rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxame viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engede até Englaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto, nem nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos reunidos nessa noite para te adorar, para louvar e engrandecer o teu nome, mas também para falar de ti. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, Senhor, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia! Durante muitos anos da minha vida, eu declarei o meu amor incondicional ao profeta Isaías. Porque o profeta Isaías era um profeta messiânico, era um profeta que anunciava Jesus. E eu, sempre apaixonada por todos os feitos de Jesus, tinha uma inspiração, uma particularidade em Isaías. Mas quando eu comecei a estudar o profeta Ezequiel, eu fiquei balançada, confesso o meu pecado. Porque o Ezequiel é um profeta, hoje eu ouso dizer que a terra nunca viu. Ele não foi um profeta imediatista, um profeta que liberava uma palavra hoje e ela se cumpria no dia seguinte. Ezequiel liberou profecias que ele nunca viu. Ele tinha uma fé tão grande, moldada naquele que o investiu em espírito, que o investiu em talentos e dons, que ele não se preocupava
com a resposta das suas profecias. Por muitas vezes os textos de Isaías foram dados como histórias, porque ninguém entendia, parecia uma linguagem figurativa, um conto, quando na verdade Deus revelava a ele coisas poderosas que iam de fato e de verdade acontecer sobre a terra e junto uma mensagem profética. Por mais que um profeta seja realista e ele traga mensagens claras sobre coisas que vão acontecer, sempre embutido nelas tem uma mensagem profética. Sempre embutido nelas tem algo de Deus para acrescentar na minha vida e na sua vida. Você está aí? Diga amém. Então foi assim quando Deus deu a ele o Vale dos Ossos Secos. Uma experiência de um arrebatamento no espírito. Ezequiel foi levado a um lugar, você conhece a história, onde tinham inúmeros cadáveres, ossos, e ele começa a ser desafiado pelo próprio Deus a profetizar vida sobre aqueles ossos. E a Bíblia diz que na medida que ele vai profetizando, o osso vai se juntando com o osso e se torna um grande exército. Para nós, um texto lindo, uma mensagem figurativa, que fala a respeito de fé, que fala a respeito da profecia. Para Deus, não. Deus estava mostrando a Ezequiel o holocausto. Deus estava mostrando a Ezequiel toda a nação de Israel morta, como uma montanha de ossos, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E as pessoas zombavam e diziam: acabou Israel. Os judeus acabaram. Impossível essa nação se erguer, impossível essa nação se levantar. E Deus, de forma profética, olha para Ezequiel e diz: é possível esse exército se levantar? E Ezequiel diz: tu sabes. E Deus falava: então profetiza. E ele então começa a levantar esse exército novamente, e está Israel de pé, para a honra e glória do nome do Senhor. Então, toda a profecia liberada por Ezequiel não era algo que ia mexer só com as coisas do Espírito. Muitas delas foram específicas sobre a terra. E eu estou diante de uma que nós temos o privilégio de vê-la se concretizar. Olha o que eu estou dizendo. A do Vale dos Ossos Secos. O povo que saiu do holocausto, que voltou para Israel, começa a se reunir, se organizar novamente, começa a instituir a nação. Em 1949, Israel se torna Estado, nação, e aí sim uma identidade, uma bandeira. Eles testemunharam o cumprimento dessa palavra sobre a terra. Mas olha o que eu estou dizendo para você na autoridade do nome de Jesus. Ezequiel capítulo 47 é para mim e para você. É para nossa geração. Quem vai ver esse negócio aqui sou eu e você. Olha que Deus revela o Ezequiel para falar comigo hoje, para falar com você hoje, não debaixo de linguagem figurativa, não debaixo de ilustração, revelando aquilo que a terra vai operar, porque o nosso Deus é fiel. E durante muitos anos, pastor Josimar, eu ministrei essa palavra, dando ênfase a linguagem figurativa, a prerrogativa de Deus incentivar o homem a desenvolver uma vida no Espírito. Mas é bem verdade que depois de todas as minhas viagens a Israel, e você poder ver e contemplar com os seus olhos, a gente começa a experimentar de coisas mais profundas. E eu então comecei a entender que mais uma vez Deus não estava falando com Ezequiel debaixo de algo revelado para o Espírito. Deus estava anunciando um segredo poderoso. Deus estava anunciando algo de fato e de verdade que aconteceria sobre a terra. Então, lê cuidadosamente comigo, versículo por versículo. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. Que homem era esse? Que homem era esse? Um anjo de Deus. Um anjo de Deus se apresenta a Ezequiel na visão. Ele vê esse homem, né, fazendo uma caminhada. E onde eles estavam? Eu preciso que você raciocine. Onde que eles estavam? No templo. O templo fica onde? Jerusalém. Então, eles estavam no templo em Jerusalém.
E ele vê esse homem saindo de uma porta, entrando num lugar, e ele começa a narrar a caminhada desse homem. Observa comigo. O homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam as águas do debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. Então ele está dizendo, a porta de entrada do templo dava para o oriente. E ele me fez sair, ele fez entrar por essa porta, que dava para o oriente. E ele observou algo importante. Olha o que ele diz. E as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul. Você tem que me ajudar a pregar, senão você não vai alcançar a revelação. Olha o que ele diz. E eu via que águas saíam de baixo. Águas saíam de baixo, do sul, aonde estava localizado o quê? Então olha o que o texto do livro de Salmos diz. Que há um rio que corre do trono. Então Ezequiel estava dizendo que verdadeiramente, quando ele viu o templo, e ele viu, e esse homem fez ele entrar pela porta principal, e ele observa o lugar do altar, ele vê que tem um rio que passa ali por debaixo. Continua lendo comigo. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até que a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas do lado. Se você for comigo hoje para Jerusalém, quem quer ir? Você vai ver um terreno liso e uma mesquita dentro desse terreno, que era o terreno comprado pelo rei Davi na famosa eira, de Araúna. Hoje é um quadrante bem grande no alto do Monte Moriá, no topo do monte, a parte mais alta, de Jerusalém. E você não vê águas, você não vê rios. É um platô, em cima desse platô uma mesquita muçulmana, porque numa dessas guerras, Jerusalém perdeu aquele espaço, os muçulmanos tomaram conta, construíram a mesquita, e hoje o judeu só pode entrar lá autorizado pela polícia, porque esse território todo, hoje é debaixo do governo dos muçulmanos. Mas Deus mostrou a Ezequiel que no lugar do altar, ao sul, passava um rio, que eu não vejo hoje, que você não vê hoje. Mas o homem que lê isso aqui e tem isso aqui como verdade absoluta, começou a entender que tinha alguma coisa errada naquele negócio. Então o que ele começa a fazer? Ele começa a escavar, ele se reúne os maiores engenheiros, e fazer uma reunião e disse assim, como é que nós podemos escavar a esplanada do templo sem que esse terreno afunde? Como que nós vamos poder escavar aqui embaixo e tentar descobrir alguma coisa sem a gente afetar? Porque se a gente derruba esse negócio aqui, dá ruim para nós, Tem guerra instaurada aí no mundo todo contra nós. E aí os engenheiros foram lá, e eles começaram a cavar, e botando estacas, e fazendo uma estrutura monstruosa, e foram cavando, e foram cavando. Quantos que estão aqui já foram comigo lá nesse lugar? E aí a gente começa a entrar por debaixo da rocha, um caminho escuro, apertado. O pastor Fábio abandonou na primeira vez. Falou, tá ótimo, eu creio na palavra, não preciso não para ver. Porque é estreito mesmo, tem hora que a gente passa assim, de lado, na pedra. Muriel agarrou numa, quase ficou entalada lá. E aí nós vamos descendo até que a gente chega num lugar, amiga. Põe para mim, por favor, Felipe. Está escuro. Aqui em cima é pedra, é rocha, porque o alto do topo do monte é pedra. Eles escavam aqui embaixo nessa parte preta. Está vendo que está refletindo a luz? Isso aqui tudo é água. Uma piscina, que quando eu comecei a ir a Israel em 2007, tinha essa altura, um tanque com essa altura. A gente descia nesse lugar e via um tanque de uma piscina. Hoje,
águas que não se podem medir mais. Hoje não dá para entrar mais de tão fundo e profundo que está. Pastor, o que a senhora quer dizer? Deus disse a Ezequiel, no capítulo 47, eu sou o mesmo de ontem, de hoje e para todo sempre. A experiência que eu estou te dando, Ezequiel, é real e verdadeira. Aonde está o meu trono, passa debaixo um rio dele, que foi apagado da visão e do conhecimento do homem. Até que eles começam a escavar e descobrem que exatamente debaixo, nessa localização, tem o nascer de um rio poderoso, um volume de águas que saem do alto do monte em Jerusalém. Continua lendo para mim, por favor. Saiu, versículo 3, saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. É como se fosse uma cana comprida. Uma vara para medir. E Ezequiel fica observando ele. E ele sai na frente do Ezequiel com essa vara. E ele mede 1000 côvados. Olha aí. Um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Então ele mede com essa vara 1000 côvados. 1000 côvados é mais ou menos 500 metros. Ele mede 500 metros. Chega do outro lado e diz para Ezequiel, venha. E o Ezequiel sai do lugar onde ele está e começa a andar em direção até o lugar aonde esse anjo mediu. E o que acontece com ele? Lê aí. Me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Ele começa a andar e quando ele chega na medida que o anjo fez, as águas estão nos tornozelos. E ali ele começa a desenvolver uma experiência. Ele sai de um lugar seco e passa a experimentar andar com águas no tornozelo. Aí esse anjo com essa mesma vara mede mais 1000 côvados à frente. Lê comigo, versículo 4. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Então mediu mais 1000, mais 500 metros para frente o anjo disse, vem Ezequiel. E ele começa a andar com águas nos tornozelos. Até que ele entende que no lugar onde o anjo mediu, as águas estavam dando aonde? Nos joelhos. Parou por aí? Aí o anjo mede mais 1000 côvados na frente. Continua lendo. Mediu, versículo 4, mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam nos lombos. O termo lombo é o mesmo usado para demonstrar o lugar onde fica fixado a coraça, de Efésios, capítulo 6. Então, é essa região aqui, da cintura até o início do peito. Toda essa região aqui é traduzida como lombos. Essa palavra significa isso. O lugar aonde era colocado a coraça. A coraça pegava da cintura, em cima do cinturão, até o alto do peito. Você entendeu? Diga amém. Então ele relata que ele anda mais 500 metros e ele sai das águas dos joelhos e passa até águas, até essa região aqui. Continua lendo. Mediu ainda mais 1000. E já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia. Então o anjo dá a ele uma experiência de passar por 4 fases limitadoras de águas. Começa com águas rasas, águas que vão para os joelhos, águas que chegam nessa região lombar. E depois chega um ponto que ele não consegue mais. Ele precisa fazer o quê? Mergulhar. Se tornou um rio de volumes grandiosos. Eu vou explicar essa bagaceira toda. Você vai sair daqui entendendo esse negócio todo. Mas presta atenção agora. E me disse, versículo 6. Viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado,
Eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então me disse: essas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão... Então ele relata uma experiência. O Ezequiel estava onde? Aonde? Aonde? Jerusalém. Quando o anjo faz ele passar pela experiência das águas, ele retorna para a margem. Quando ele retorna para a margem, Deus começa a falar com ele. E Deus fala com ele assim, através do anjo, do servo do Senhor: você viu isso aí, homem? Então deixa eu te contar uma coisa. Essas águas têm origem em Jerusalém. Está escrito aqui. Elas saem do trono, do lugar oriental, onde eu botei você lá no princípio de tudo. E elas seguem o seu fluxo até chegar aonde? No Mar Morto. O Mar Morto é o lugar mais profundo da terra. O lugar morto é chamado de morto porque a água é extremamente salgada. É 30 vezes mais salgada do que o mar normal. Não tem vida no Mar Morto. Peixe nenhum sobrevive a essa quantidade de sal. Qual que é a função do sal? O sal desidrata. A gente não salga o bacalhau. A gente salga o bacalhau, não é assim? Para conservar. E aquilo tira a água. Então, animal nenhum sobrevive no Mar Morto, porque a quantidade de sal extrai água. Qualquer peixe morreria, não tem como nascer vida no Mar Morto. E Deus disse a Ezequiel: eu estou criando um rio que vai sair do templo e vai chegar ao lugar mais profundo da terra. O lugar onde não existe vida nenhuma. O lugar onde nenhuma espécie cresce ou desenvolve, porque está sentenciado à morte. Ezequiel, eu estou criando um rio que vai sair do meu trono e vai encontrar esse lugar de morte. Sabe onde está localizado o Mar Morto? Aonde está localizado o Mar Morto? Exatamente em cima de duas cidades, Sodoma e Gomorra. Quando Ló sai fugido, o anjo vem à terra e faz chover o quê? Enxofre. Quando você for comigo lá no Mar Morto, você vai pegar aquelas águas e vai sentir o cheiro delas. As águas do Mar Morto foram as águas que desceram. Nessa ocasião, e afundaram toda a cidade de Sodoma e Gomorra. O que era Sodoma e Gomorra? As cidades do pecado, da prostituição, da vergonha de Deus. Então olha o que eu estou dizendo para você. Deus estava dizendo para Ezequiel: vou te entregar um segredo, que a tua geração não vai ver, que a dos seus filhos não vai ver, dos seus netos não verão, os seus bisnetos não verão, mas a geração do fim vai testemunhar o que hoje eu, o Senhor, estou te dizendo. Eu criei um rio que saiu de mim, Ezequiel, do templo do Senhor. E ele vai tomando volume e proporção até encontrar o lugar mais profundo de toda a terra. O lugar de morte, o lugar que está assentado sob as raízes do pecado, da transgressão e da maldição, Sodoma e Gomorra. Continua lendo comigo. Oito. Então me disse: essas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão... O rio de Deus que sai do trono vai purificar as águas do Mar Morto. Põe para mim, por favor, Felipe. Esse é o Mar Morto. Olha a quantidade de sal aqui. Isso não é neve, não. É sal.
Olha a quantidade de sal, as crostas de sal, água transparente, é lindo, irmão, é lindo de ver, mas você não consegue chegar perto, o cheiro é horrível, porque o pecado é assim, pode ter boa aparência, mas o cheiro é de morte. É lindo para ver, mas vai te levar à morte, não tem vida lá. Esse é o Mar Morto, põe para mim a outra. O Mar Morto é aquele azul lá em cima, tá vendo? Lá não é o céu não, é o Mar Morto. O nome disso aqui chama Bolanes. Sabe o que é isso aqui? Uma erosão na terra, que afunda o solo, brota essa água do nada, e essa água é doce. Essa água não tem sal. Afunda a terra, a água mina do fundo, começa a brotar, subir, como grandes poços de água doce. Tem aqui, tem lá, põe a outra para mim. Aqui, ó, quantas? Tá vendo? O Mar Morto está lá em cima, ó, aquele azul, mais azul. Aqui a terra afunda e a água começa a brotar. Para raciocinar comigo, por que está acontecendo isso? Porque existe um volume de águas debaixo da terra que precisa subir. Um volume de águas que precisa romper a crosta terrestre e começar a subir. Os bolanes começam a aparecer sobre a terra. As fotos de satélite hoje já mostram milhares deles instalados pela margem do Mar Morto. Agora pergunta para mim, é só isso, pastora? Felipe, ele começa a florescer. A terra desértica, que tem sal, começa a dar flores. Olha o Mar Morto ali. Esse branco é sal, irmãos. E as flores aqui. Tem mais uma aí? Olha lá. O Mar Morto lá. Flores de todas as espécies banhando aqui. No lugar de morte, a vida começa a se manifestar. No lugar onde todo mundo que passava disse, chama Mar Morto de si, porque não tem vida, ninguém sobrevive lá, está decretado a morte. As águas purificadoras que descem do trono de Deus começam a chegar a esse lugar, transformando a morte em vida e mostrando para o homem que quem opera a vida é o Senhor. Então deixa eu começar a pregar para você essa noite. Durante muitos anos eu preguei esse texto falando de experiências no Espírito, que Deus queria dar ao homem experiências no Espírito. Mas quando eu começo a entender que o texto de Ezequiel, capítulo 47, fala de algo que já está acontecendo, ele não está revelando o Espírito. Essas águas revelam quem? Essas águas falam de quem? Essas águas falam de Jesus. Ele é que veio do trono de Deus. Saiu do trono de Deus e veio habitar no lugar mais profundo de toda a terra. No lugar onde abundava o pecado, a iniquidade e a transgressão. Um lugar onde ninguém acreditava que poderia existir qualquer tipo de restauração ou vida. Mas ele é o rio de Deus. Ele é o rio de Deus que foi crescendo em volume até alcançar o lugar de morte e começar a operar transição sobre esse lugar de morte. Ele começa a trazer águas puras e saudáveis, a encharcar as margens do Mar Morto e fazer com que essas margens tragam flores. Por enquanto ainda as árvores frutíferas prometidas em Ezequiel ainda não estamos vendo, mas vamos vê-las. Vai começar a frutificar. A tâmara mais doce é a tâmara da região do Mar Morto. Por quê, pastor? Porque a terra é salgada. Você tem uma árvore em casa, quer que o fruto dela seja doce, joga sal na terra. Quando ele puxa a água da terra que é salgado, a seiva da árvore trabalha dobrado para produzir frutos adocicados.
Então as tâmaras são extremamente doces, porque a terra é muito salgada. Por isso que ele diz, nós vamos comer dos melhores frutos que nós já experimentamos em toda a vida. Frutos que vão nascer de uma margem que foi tocada e transformada pelo poder do Senhor. Então, se essas águas não falam do Espírito, se essas águas revelam Jesus para a terra, se essas águas falam de Cristo, vamos observar os níveis que o anjo desafiou Ezequiel a viver. Volta comigo lá agora, por favor, do versículo 2. Pode pôr a primeira foto. Versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos. Quando ele chega a 500 metros do lugar onde ele estava, as águas estão nos tornozelos. Qual é a primeira coisa que o Ezequiel teve que fazer? Para experimentar dessas águas. Ele estava o quê? Descalço. Quando você começa a entrar na água, a primeira sensação que você tem é de sondar o terreno. Você entra na praia com sapato, de sandália. Então, quando você está entrando na praia, que a aguinha vem, os seus pés têm o primeiro contato com areia molhada. É uma sensação diferente, é uma experiência diferente do que pisar a terra seca, sim ou não? Então, você começa a andar e os seus pés começam a sentir, a palma do pé tem sensibilidades enormes, ela começa a desenvolver os sentidos. Você sente a pedrinha, você sente o cascalho, às vezes você pisa na pedra, você puxa o pé. Começa a primeira experiência de tatear essa terra. Aí a Bíblia vai dizer que ele mede mais 1000. E manda Ezequiel andar para frente, e as águas chegam aonde? Nos joelhos. Quando as águas chegam nos joelhos, os pés já não sentem tanto a terrinha. Por quê? O que acontece com o seu pé? Ele acostuma. Ele acostuma com areia no fundo. Então agora ele começa a desenvolver outras dificuldades. Você começa a andar um pouco mais devagar. Tenta correr com água no joelho. Você só vai ganhar velocidade se você conseguir projetar a sua perna bem para cima. Do contrário, a força da água vai fazer você andar devagar. Andar devagar. Aí o anjo mede mais 1000. Tudo isso Ezequiel está experimentando. Aí o anjo mede mais 1000. E o Ezequiel chega. A água nos lombos, que mede da cintura até a parte alta do peito. E ele experimenta outro tipo de sensação. Agora ele entende que correr, esquece. O corpo está muito mais pesado do que no início. Então, para conseguir se movimentar, ele precisa da ajuda de quê? Dos braços. Porque se ele levanta os braços e ele anda assim, ele vai fazer muita força. Ele vai ter um desgaste muito grande. Então ele precisa da ajuda dos braços, mesmo com os pés no chão, porque ela está com os pés no chão, para conseguir andar. Pastora, o que isso significa? Deus estava fazendo Ezequiel experimentar, literalmente, o que nós precisamos experimentar na nossa vida com Cristo. No primeiro momento, onde nós somos convidados a vir, a primeira experiência é tirar os sapatos. Quem lembra quando eu preguei sobre o alto do Horebe? Quando Deus fala com Moisés, tire, porque esse lugar, a atitude de tirar as sandálias falava de quê? A aliança. Era assim que se fazia a aliança antigamente. Tiravam-se os sapatos e trocavam-os. Eu te entrego os meus e pego os seus. No alto do Horebe, Deus disse para Moisés, eu já estou sem, Moisés. Preciso que você tire os seus. Para começarmos a desenvolvermos a
aliança. Então, o primeiro caminhar de Ezequiel, ele está começando a desenvolver aliança. É assim que acontece comigo e com você. Quando nos apresentam Jesus, a gente começa a desenvolver aliança e a gente vai testando o solo. A gente vai experimentando aquela primeira sensação diferente de tudo que a gente viveu até agora, de tudo que a gente passou até agora. A gente começa a desfrutar do refrescor, a gente começa a desfrutar de algo que é prazeroso, mas você ainda está percebendo o solo que você está pisando. Você está aí, diga amém. Mas o anjo diz assim: vem mais 500. Sabe por quê? Brincar com a água é bom, estabelecer aliança é bom, mas é muito raso para quem te amou do jeito que Cristo te amou. Ele diz: vem, Ezequiel, vem, Ezequiel. E o Ezequiel então começa a andar e as águas vão subindo até o joelho. Qual é a percepção do Ezequiel? Agora eu já não tenho a liberdade que eu tinha lá no início. E vê se não é assim quando você começa a caminhar com Jesus. No início é festa, é alegria, você está descobrindo coisas novas, mas vai chegando um tempo que você começa a perceber que algumas coisas da sua rotina mudaram. E que você não tem mais a mesma velocidade e força que tinha antes, porque tem alguma coisa que começa a te brecar. Tem alguma coisa que começa a dizer para você: mais devagar. Aprecie o momento. Devagar, sem pressa, confiante. As águas saem dos tornozelos, que fala do ambiente natural, e vem para o joelho, que fala do início de uma caminhada com fé. O início onde você vai começar a desenvolver as suas experiências com fé. Os seus pés já não ligam mais para a areia, já se acostumaram. Agora a experiência é a força do andar, é de experimentar aquilo que você está vivendo naquele momento. Os pés descalços falam de aliança. E os joelhos? Os joelhos falam de sustentação. Se você tem um joelho ruim, pastor Isaura sabe, pastor João sabe, você não tem equilíbrio, tudo desanda, você não tem forças. As águas chegam no joelho para dizer: a caminhada com Cristo começa com aliança e depois ele vem com sustentação. Ele começa a sustentar a mim e a você, trazendo equilíbrio, trazendo entendimento sobre as coisas, nos motivando em fé. Você está aí, diga amém. Aí o anjo mede mais 1000 côvados e chama o Ezequiel e diz: vem, Ezequiel. E o Ezequiel começa a caminhar e agora as águas saem dos joelhos e vem para onde? Para os lombos, a altura da cintura até o alto do peito. Tudo se torna mais difícil. Tudo se torna mais difícil. O caminhar é muito mais lento. Tudo é mais devagar. A gente sai do natural, passa pela iniciação da fé e chega a um lugar que a gente chama um ambiente de unção, onde você está totalmente mergulhado naquele poder. Você está totalmente ali, do peito para baixo, mergulhado naquelas águas, a não ser a sua cabeça. Todo o seu corpo, do ombro para baixo, está experimentando essa experiência nova e poderosa. Então repete comigo. Os pés falam de aliança. Os joelhos falam de... E o lombo fala de quê? Se eu disse que a tradução da palavra lombo fala da região onde a couraça é colocada. A couraça representa o quê? Não. Lembra Efésios capítulo 6. Sandálias do Evangelho. Couraça da? Então é um tempo onde você começa a ver Deus da forma como Ele é. Águas que chegam nos lombos representam um nível de intimidade onde você começa a entender que Ele é teu Senhor, que Ele é teu Salvador,
que Ele é justo juiz, que Ele tem padrões para você, que Ele tem sonhos para a sua vida, que andar com Ele projeta frutos, que andar ao lado dEle faz você crescer, faz você amadurecer, faz você experimentar de coisas poderosas. Andar com águas nos lombos é experimentar de um reconhecimento em Deus, de saber, eu não sirvo a um Deus de pau, a um Deus de pedra, a um Deus de madeira. O meu Deus tem olho e vê, tem boca e fala, tem mão e pega, é único, é soberano, é onipotente, é onipresente, é onisciente, é o alfa, é o ômega, é o rei dos reis, senhor dos senhores, é entendimento de quem Ele é. E o Ezequiel estava aqui, ó, amarradão. Aí o anjo fala assim para ele, mais 1000. E ele começa a ir, mais 500 metros. E ele vai levantando a pontinha do pé. Eu fico me imaginando, você imagina a Gabi. A Gabi no terceiro item já tinha afundado. Vai subindo a água, você vai levantando o pé, até que chega uma hora que você não consegue mais. E aí o que você tem que fazer? Você tem que afundar. Pés falam de, joelhos falam de, lombos falam de, reconhecimento da justiça de Deus. E a cabeça? Governo. Não adianta você entender de aliança. Não adianta você experimentar da mão poderosa e misericórdia de Deus que te sustenta nos dias ruins e nos dias que te faltam. Não adianta você experimentar Cristo em quem Ele é, em entendimento e maturidade de quem Ele é, se você não entregou a Ele o governo da sua vida. Andar com águas nos lombos fala de uma experiência que governa toda a estrutura do seu corpo, menos a sua cabeça, menos a sua mente. E não dá para servir a Cristo na totalidade se você não aprender a mergulhar. Você vai brigar com Cristo a vida toda. Eu sei que Tu és meu Deus, eu sei que Tu és meu Senhor, eu sei que nós temos uma aliança, eu sei que Tu és justo e fiel, mas eu não entendo por que não chegou a minha bênção. Onde é que você está? Com águas nos lombos e a cabeça para fora da água. A gente só vai ter intimidade e relacionamento profundo quando você entregar o governo para Ele. Mergulha e deixa as águas te levarem. Quando Ezequiel mergulhou, Deus fez ele nadar até a margem do rio. Deixa eu falar uma coisa para você. Você só começa a testemunhar da glória de Deus quando você entrega o governo para Ele. Enquanto você tem águas até aqui, você vai dizer, tá tudo bem, mas eu sou boa, né? Você sabe que eu canto bem, você sabe que eu toco bem, você sabe que Deus me usa, você sabe que, né, eu sou a amadinha do Senhor. Quando você mergulha e afunda totalmente, Deus te leva a contemplar as suas glórias e as suas obras poderosas sobre a terra. Deixa eu falar uma coisa para você na autoridade do nome de Jesus. Não vai adiantar você ter aliança. Desculpa aí. Quem gosta de água nos tornozelos, que é só um Jesus para justificar suas falhas e erros. Não vai adiantar você ter águas nos joelhos para declarar no momento de desestrutura e de medo que Ele é aquele que tem poder para te sustentar. Não vai adiantar você ter águas nos lombos, entendendo quem Ele é, da sua natureza, compreendendo Ele de todas as formas,
se você não consegue entregar o governo dele, a sua mente nas mãos do Senhor. Ele quer governar você por inteiro. Quando Ezequiel mergulhou e ele foi às margens, ele contempla a visão que eu botei no telão. Ele vê as margens frutificando. Ele vê as margens trazendo frutos e flores num lugar de morte. Quando nós estamos com água nos lombos, por muitas vezes, os nossos olhos continuam sendo naturais. A gente não enxerga a bênção como bênção. A gente enxerga como qualquer coisa, menos como a mão poderosa de Deus, mesmo sabendo quem Deus é. Você está me alcançando? Diga amém. É necessário afundar, amigo. Para quando você subir novamente, os seus olhos não sejam mais os mesmos. Você vai começar a ver vida nos desertos. Você vai começar a olhar para aquele irmão que o mundo dizia, não tem jeito, é morte. Está sentenciado, Sodoma, Gomorra, está debaixo do pecado da transgressão. Você mergulhou quando você sobe. Você não olha mais a terra que foi tomada por águas de morte. Agora os seus olhos começam a ver a vida. Seus olhos começam a ver as flores. Seus olhos começam a ver os frutos. Por quê? Porque o governo foi dado a Cristo. E você agora começa a enxergar graça no lugar de morte. Aleluia! E Deus diz para Ezequiel, nós vamos deixar os charcos e os pântanos, vamos deixá-los para o sal, porque a terra precisa de sal, Israel precisa de sal, mas já as ribanceiras, de um lado e do outro da margem, vai nascer toda sorte de frutos, de árvores, de flores. Sabe o que Deus estava dizendo para Ezequiel? O meu rio, Ezequiel, que nasce do meu trono. O meu filho Jesus, que sai de mim e desce ao lugar mais profundo de toda a terra. O lugar onde ninguém quer ir. O lugar onde ninguém quer chegar. Porque é sujo. Porque não tem vida. O meu filho vai chegar lá. E a graça que faz o meu filho descer do trono e encontrar o lugar mais baixo de toda a terra, transforma a terra de morte em vida. Toda a terra desértica floresce. Toda a terra infrutífica passa a frutificar. Sabe por quê? Porque Ele é vida. E por onde Ele passa, Ele transforma. A mensagem para nós essa noite é, em nome de Jesus, qual nível você tem estado na presença do teu Senhor. Não é nível para falar em línguas, não é nível para experimentar do poder, é nível para andar com Ele. É nível para ser ministrado integralmente por Ele. Só alguém que mergulhou em águas profundas consegue enxergar de um pecador, um homem, uma mulher ungida de Deus. Só alguém que mergulhou em águas profundas contempla a graça de Deus sobre os pobres, as crianças, os abandonados. Por quê? Porque ele deixa de ter visão natural para ter a visão que o Espírito de Deus deu a ele. O que falta para esse mundo, pastora? Uma igreja que mergulhe. Uma igreja que pare de dizer que tem aliança, que tem sustento, que reconhece Cristo em toda a sua ferramenta de poder, mas é incapaz de olhar as obras com olhos que Cristo vê. É incapaz de enxergar o mundo com olhos de restauração, de compaixão, de misericórdia e de amor. Amigo, eu quero convidar você a mergulhar nessas águas. Eu quero convidar você a mergulhar de uma forma que você nunca mais vai ser o mesmo. Por quê? Porque Cristo não te domina, não. Cristo quer você tendo a mente dEle, os pensamentos dEle e vivendo a vida que Ele quer. Nós vamos ver desertos florescerem. Meninos e meninas que foram sentenciados à morte pregando o Evangelho de Jesus. Nós vamos ver obras potencialmente gloriosas, porque vamos deixar de ter olhos naturais.
Parar de olhar para homens, para coisas e começar a enxergar o deserto que floresce. Começar a enxergar as árvores que dão frutos em lugares de morte. É isso, o cântico de glorificação que Cristo quer receber de mim e de você. Fique de pé no seu lugar. Pastora, por que a gente não vive isso? Porque a igreja não quer entregar o governo a Jesus. A igreja quer aliança, a igreja quer sustentação, a igreja quer o reconhecimento de Cristo, mas ela não quer entregar o governo. Aqui, a cabeça sou eu. Quando o tempo todo a Bíblia Sagrada diz que a cabeça do corpo é Cristo. É Cristo em nós para a glória do Pai. Sabe por que você não acredita na mudança do seu irmão? Porque você está em águas, mas não consegue mergulhar. Sabe por que você não consegue perdoar quem te ofendeu? Porque você está em águas, mas você não mergulha. Sabe por que você carrega mágoas pesadas dentro de você? Porque você está em águas. Você está experimentando de aliança, você está experimentando de sustento, você está experimentando. Mas você não quer entregar o domínio para Ele. E aí, amigo, quando a gente está em águas e a cabeça está fora, tudo é mais difícil. Você tem que fazer muita força para andar. E Cristo diz assim, vem aqui, ó, mergulha, que o fardo fica levinho. Quando você mergulha, todo o peso sou eu que o sustento. Navios enormes, com milhares de toneladas, são sustentadas pelas águas. E você quer mover a força do teu braço contra o poder de Cristo, você vai sofrer, irmão. Você vai gastar energia, você vai gastar força e não vai conseguir vencer. Pastor, o que eu tenho que fazer? Quanto mais rápido você mergulhar, mais rápido Ele te alivia o peso. Quando você aprende a descansar nele, a gente fica boiando nas águas. E Ele vai conduzindo a gente para o lugar que Ele quer nos levar. Mergulhar nas águas não é ter experiência com o Espírito, é desenvolver maturidade com Cristo. É mudar para Ele governar verdadeiramente.